Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, nós lembramos que a direita mandou emigrar os mais jovens, chamou aos mais velhos peste grisalha e garantiu ao país e ao mundo que Portugal estava fadado para ser um país pobre. Felizmente, houve todo um país que não se resignou, que não aceitou o empobrecimento como regra única e que exigiu uma mudança. E hoje temos o PSD aqui com saudades de 2010, com saudades do tempo em que a direita fazia acordos com o Partido Socialista de pacotes de austeridade para empobrecer o país. Pois o país mudou, senhores deputados, e há hoje um acordo à esquerda, um acordo para parar o empobrecimento. Essa é a diferença, é a responsabilidade e é também a força da esquerda neste Parlamento. Senhor Primeiro-Ministro, nós sabemos quão difíceis são todos os passos para parar o empobrecimento no país. Sabemos como a Europa atacou cada um desses passos. E hoje, que esses passos se revelam certos, é o momento de menos chantagem europeia e mais coragem nos passos que podem retirar Portugal do empobrecimento. Ouvi agora mesmo o deputado João Galamba e bem dizer que reformas estruturais não pode ser baixar os custos de trabalho e apontar o dedo a PSD e CDS quando baixaram os custos de trabalho suplementar ou das compensações da indenização por despedimento. Pois o Bloco de Esquerda tem aqui projetos de lei na Assembleia da República para revogar essas leis que cortaram os salários a tantas pessoas e que fizeram com que hoje os salários sejam em média 30% abaixo do que eram. E, portanto, se o Partido Socialista, se o Governo retiram lições de que esses espaços de valorização do trabalho são os corretos, este é o tempo de valorizar quem vive do seu trabalho e revogar as alterações do trabalho que tiraram salário a tanta gente neste país. Nós estamos aqui para esse caminho. Não esquecemos que há 2.600.000 pessoas que vivem em situação de pobreza em Portugal. E quando o país pode celebrar melhores dados da economia, sabe que é com estas pessoas que tem de acertar as contas, que quem foi sacrificado pela direita tem de ter agora uma resposta nas condições concretas da sua vida, com mais emprego, com mais salário, com mais serviços públicos, com mais justiça fiscal. E esse é o caminho que temos e a responsabilidade que temos. Não é falta de festejo o que a direita vê. O que a direita pode ver na esquerda, sim, é a exigência por um país mais justo, porque sabemos do tanto que ainda está por fazer. Muito bem. E, Sr. Primeiro-Ministro, eu registrei também as palavras do deputado Luís Montenegro sobre a precariedade na função pública. Bem, o Bloco de Esquerda tem trazido este tema tantas vezes ao Parlamento e não é de agora, no anterior Governo também, não sei se ouviram na altura, e temos agora um acordo que é importante, um processo que está a começar para vincular precários na administração pública. Está muito por fazer, o processo está no início e vamos acompanhar o processo com muita atenção, esperando que ele seja justo, rápido, que faça justiça aos trabalhadores de que o país precisa e que merecem ser respeitados. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, há neste processo uma parte iníqua de exclusão de que a direita não fala porque é cúmplice dessa exclusão, e são os professores contratados. Só no ano passado houve mais de 8.000 professores que estiveram como precários a trabalhar este ano letivo, todo o ano letivo com horário completo. De facto, o Estado fez mais de 35.000 colocações ao longo do ano letivo para um número de professores contratados que são necessidades permanentes do sistema que andará entre os 15.000 e os 20.000. A vinculação de professores, agora prevista, de pouco mais de 3.000, é muito pouco. A este ritmo, não é possível sequer em toda a legislatura fazer justiça aos professores contratados. E isso não é aceitável. As escolas merecem mais, os professores merecem mais e por isso a pergunta que lhe faço é se o Governo está disponível para um processo de vinculação que permita fazer justiça a estes milhares de professores contratados e não se fique pelos simbólicos 3.400. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sim, um dos grandes ganhos da mudança política que introduzimos em conjunto no país após as eleições de 2015 foi o facto de termos posto fim à guerra que dividia os portugueses e que o anterior governo sistematicamente alimentava. Desde logo uma guerra entre gerações, fundada no egoísmo de que o futuro dos nossos filhos implicava o sacrifício presente dos seus avós, que uns deviam emigrar e que os outros, de facto, deviam ser condenados à intranquilidade permanente sobre o que é que lhes esperava no dia seguinte. Foi pôr fim a esse clima que permitiu criar um clima de confiança. E só com esse clima de confiança nós temos conseguido inverter a trajetória de desaceleração da nossa economia, temos vindo a crescer, temos vindo a criar 155 mil postos de trabalho e temos vindo a prosseguir uma trajetória de melhoria do rendimento. Eu acho que é claro hoje para todos os portugueses, acho que hoje até é mesmo claro para a própria bancada do PSD, que não é empobrecendo, não é à custa de baixos salários que nós ganhamos competitividade. E pelo contrário, temos de prosseguir uma estratégia de valorização do trabalho se queremos fixar e atrair quadros cada vez mais qualificados que melhorem efetivamente a qualidade dos produtos e dos serviços prestados pelas empresas. É óbvio que se trata da valorização dos próprios, mas é também do interesse da própria economia. E é também por isso que temos que combater a precariedade, porque trabalhador precário não é trabalhador que contribua positivamente para a melhoria da produtividade da empresa. Aquilo que melhora a produtividade da empresa é o trabalhador que pode beneficiar a empresa com todo o seu saber, que se pode valorizar profissionalmente, que pode beneficiar da formação e que pode contribuir para que termos melhores empresas e termos também uma melhor economia. Uma melhor economia numa economia pobre é uma economia que gera mais e melhor emprego e que gera maior prosperidade partilhada para todos nós. É por isso que é preciso prosseguir a estratégia de aumento do salário mínimo nacional. É por isso que é necessário desbloquear a contratação coletiva, porque nós vemos, no terreno em concreto, que os parceiros sociais, quando têm condições para ver desbloqueada a contratação coletiva, respondem positivamente. Vimos-lo ainda agora recentemente no acordo do calçado, onde não só o salário mínimo ficou significativamente acima do salário mínimo nacional, como pela primeira vez, num setor com grande intensidade de mão de obra feminina, houve um acordo histórico para assegurar a igualdade de salários entre os homens e as mulheres. É por isso que é necessário prosseguir e é por isso, designadamente, o Governo alterou o mecanismo de aprovação das portarias de extensão para tornar mais rápido e aumentarmos o número de trabalhadores cobertos por instrumentos de regulação coletiva do trabalho. E o combate à precariedade passa também pela função pública, não só pelo processo geral, como pelo processo específico que foi adotado relativamente aos professores. Os professores não estão excluídos. Foi uma antecipação num processo específico que foi objeto dos professores. Para já, permitiu vincular 3.019 professores. No final deste ano de maio, quando se concluir a avaliação das necessidades, iremos ter um novo processo de vinculação relativamente aos professores. Agora, eu gostaria de ser claro para não gerar também expectativas que sejam infundadas. Nós temos que mudar a estabilidade do corpo, assegurar a estabilidade efetiva do nosso corpo docente. Não há nenhuma razão verdadeira para que esta seja a única classe profissional onde permanentemente vive na incerteza de que vagas vão existir, em que escola vão existir, em que região do país vão ter de trabalhar. Nós temos de conseguir uma mudança global do processo de contratação de professores para dar estabilidade efetiva. Porque não podemos também considerar, porque não é aceitável, nem para o Estado, nem para os próprios, que durante dezenas de anos haja pessoas que todos os anos são chamadas a fazer algumas horas, alguns dias, alguns meses, alguns períodos. Claro que haverá sempre necessidade de coberturas de folgas, ou por baixas, ou por qualquer outro motivo. Mas o núcleo central do corpo docente tem que ter estabilidade e deve ter estabilidade duradoura no local onde presta serviço.
é essencial para a sua própria vida, das suas famílias, mas também para a melhoria da qualidade do processo educativo, porque mais estabilidade do corpo docente significa mais qualidade do ensino ministrado em cada uma das escolas e maior sucesso educativo para as crianças. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra ainda a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, registro a convergência do ponto de vista do diagnóstico dos professores contratados e da necessidade de